Campeões do vestibular. Mais um conteúdo, gente. Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir a esse vídeo. Vamos com outro conteúdo de língua espanhola. Lembrando que os nossos vídeos, eles não serão contínuos, eles serão divididos em partes para você aprender e ter um melhor contato e não ficar muito tempo preso. Basta você ficar uns 10, 15 minutinhos assistindo nossos vídeos para vocês terem essa absorção de conteúdo. Lembrando, quando você chegar no canal do YouTube, marque lá, como é que eu posso dizer? Quando você chegar no canal do YouTube, você se inscreve no canal e aperta no sininho de notificações para você ficar recebendo todo o conteúdo do canal do professor Helder e do meu também. Então, vamos lá. Regras de eufonia. O que são regras de eufonia, gente? As regras de eufonia foram criadas para evitar um processo chamado de cacofonia. Professor, o que é cacofonia? Cacofonia é quando você tem um problema no som de algumas palavras, quando você junta uma palavra mais outra em que dá um som que choca e que incomoda. Então, você tem 3 regrinhas na língua espanhola para evitar esse processo. A cacofonia, gente, se você montar na língua portuguesa, dão vários termos, até brincadeiras que os alunos fazem com cacofonia. Eu vi até uma, não sei se eu posso fazer aqui. Acho que pode. Por exemplo, posso mesmo, professor? Creio que sim. Por exemplo, eu estava assistindo na Copa do Mundo, teve muitas pessoas que mandaram algumas mensagens de texto, já que nós estamos vendo essa interação hoje entre a televisão e o público através das redes sociais, através do Twitter. E muitas pessoas mandaram para diversos canais de televisão algumas mensagens e no final assinava Cuca Beludo. Cuca Beludo, ela escrevia Cuca, que é o nome até de um treinador de futebol, Beludo como sobrenome. Se você for ler esse termo, você vai dar outra palavra. Isso é cacofonia. Desculpa eu estar fazendo com esse termo, mas é porque ele me chamou muita atenção que eu vi esse vídeo essa semana. Então, a cacofonia é isso. Na língua espanhola, essas regras de eufonia foram criadas para evitar um processo que é chamado de cacofonia. São 3 regrinhas. Uma regra que vai tratar dos artigos, ou 2 regras de conjunções. Uma, as conjunções conhecidas como copulativas, que para o português são as conjunções aditivas, e as conjunções disjuntivas no espanhol, que são as nossas conjunções alternativas na língua portuguesa. Então, vamos lá. A primeira regra trata sobre o artigo masculino ele e o artigo feminino lá. Vamos lá, professor Emanuel e professor Helder. Como é que eu vou usar o artigo masculino ele e o artigo feminino lá no espanhol? O artigo masculino ele é usado diante de palavras masculinas no singular. Qualquer palavra masculina no singular, você vai usar um artigo, um substantivo masculino, você vai usar o artigo ele. Já no espanhol, aqui você tem o artigo feminino lá, para representar no português o artigo a. Só que aí existe um porém ou um problema na língua espanhola. Quando você vai usar um artigo feminino lá, diante de palavras iniciadas por A ou por H, em que essa palavra é uma palavra feminina no singular, e a sílaba tônica recai sobre o A ou o HA, você vai gerar uma cacofonia. Quer um exemplo? Nós temos a palavra água. A palavra água no espanhol, ela é feminina. Se ela é feminina, pessoal, qual é o artigo que você vai usar? A primeira coisa que você pensa é isso. Qual é o artigo que você vai usar? O artigo feminino lá. Lágua. No espanhol não fala lá, água. Como um português, como um cearense fala. Água. Porque cearense fala bem pausado. Lá, água. O espanhol fala lágua. Lágua. Lágua é outra palavra. Não existe essa palavra. Então, para evitar esse processo do choque das 2 vogais, do A, do lá e do A da palavra água, foi criada essa regra de eufonia. Então, você substitui o lá pelo ele. El água. Mas aí, professor, vai surgir uma pergunta. Sabe qual é a pergunta que surge para o aluno? Qual? Mas, professor, qual é a função do artigo? A função do artigo na língua portuguesa ou na língua espanhola
é designar o gênero ou o número de um substantivo. Se você for escrever qualquer palavra na língua portuguesa, e você escrever o primeiro artigo, por exemplo, escrever um texto, se você escrever um O como primeira palavra, um O, a primeira letra do seu texto, você escreve um O, a próxima palavra é o quê? Vai ser uma palavra feminina? Não, vai ser uma palavra masculina no singular. Isso. Aí no espanhol você tem o ele. O ele você usa diante de masculino. Só que diante de feminino iniciada por A ou H tônica, você vai usar, por exemplo, el água. Para evitar esse processo de cacofonia. El água, el hacha, el arma. São palavras femininas que você vai escrever o artigo feminino. Aí a pergunta que eu vou colocar para vocês. O gênero da palavra vai mudar? Já que a função do artigo é designar gênero e número? Não. O gênero não irá mudar. A palavra continuará sendo feminina. Só que você vai usar esse artigo por causa da cacofonia. Então preste atenção. A primeira regra é a mais complexa de todas. Por quê? Porque você vai ter um vasto número de palavras com A e HA. Preste atenção. Não é só iniciar por A ou HA. A palavra tem que ser a sílaba tônica recair sobre o A ou o HA. Por quê? Se você tiver uma palavra como amiga, ela inicia por A, não inicia, professor? Isso. Se você for usar ele amiga, está errado. Por quê? Porque a sílaba tônica não é o A, é o Mi. Então é lá amiga. Lá amiga. Que vai pronunciar com mais força. O Mi. Né? É, o Mi. Então não existe essa regra diante dessa palavra. Então você tem que entender de dois assuntos. O primeiro, você tem que entender sobre artigo. E o segundo, sobre tonicidade de sílaba. Então você tem que saber isso para articular as regras de eufonia. Principalmente para essa. Então, você tem essa primeira regra. Repetindo, diante palavras femininas iniciadas por A ou H tônicas, no singular, você usa o artigo ele. Professor, na língua portuguesa existem várias exceções, somente nas crases. Você demora para pegar as exceções na crase. Se te disser que na língua espanhola tem exceção também, no caso dessa regra. Eita. Quais são as exceções dessa regra, meu povo? Presta atenção. A primeira exceção, você não aplica essa regra diante de nomes de mulheres. Ângela, Águeda, você não usa. Ana, você continua usando o lá. Certo. Continua, se for nome de mulher. A segunda é diante das letras A e H. Por que, professor? Porque o alfabeto espanhol ele é todo feminino. Ao contrário do português, que é todo masculino. Quando você for encontrar o alfabeto espanhol, gente, você sempre vai encontrar, antes da representação gráfica do som, o artigo feminino. Lá A, lá B, lá C, lá D, lá E, lá F, lá E, lá H. O nome da letra H é H. H. Cuidado, porque no espanhol existe uma palavra bem parecida que é hacha. Hache e hacha. Não, isso aqui é outra coisa. Hache e hacha. Hache com E no final é o nome da vogal, da letra H. Nome da letra, perdão. Já a palavra hacha com A no final é machado. Então você tem que tomar muito cuidado, que a UES gosta de botar essas casquinhas de banana, ao contrário do Enem. A UES dá maior valor fazer isso. Então preste atenção. Hache é o nome da letra H, hacha é o nome da palavra machado. Você vai aplicar a regra em qual das duas? Que a UES pode colocar hache e hacha. Se o aluno não tiver entendido, ele marca hache com ele. Ele vai marcar o que vem primeiro. Estou entendendo. Então, ele tem que prestar atenção. Hache, você continua escrevendo lá, porque é a representação do som da letra. Já o hacha, que é a palavra no substantivo, que significa machado no espanhol, você escreve ele. Lá, ele, perdão. E a terceira, que agora o professor Helder vai até me ajudar nessa terceira exceção, é o nome da cidade de Haia, na Holanda. Por quê, professor? Porque lá é onde tem situado um tribunal. E, por exemplo, os crimes de guerra são julgados nesse tribunal de Haia. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Tinha até um personagem aqui do Brasil que era conhecido como a Águia de Haia.
Tu se lembra? Não, professor. Sim. Rui Barbosa, Rui Barbosa. a Águia de Aia. Nunca me esqueci desse rapaz. Foi candidato até a vice-presidente aqui no Brasil, se eu não me engano. Na verdade, Ou foi a presidente? ele foi ministro da Fazenda do governo de Deodoro da Fonseca e foi candidato a presidente em 1909. Numa chapa com o João Pessoa, não foi? Se eu Não. Ele concorreu com o Hermes da Fonseca e perdeu. Foi mesmo? Foi. Então, Águia de Aia, o nosso querido Rui Barbosa, que é o nome de uma avenida muito conhecida aqui em Fortaleza. Então, primeira regra, tranquilo? Deu para entender? Vamos para a segunda regra. Na segunda regra... não, tem os exemplos. Eu sempre me esqueço aqui os exemplos. Olha aqui, gente. Presta atenção. A regra são só para palavras femininas no singular. No plural, você usa o artigo correspondente comum. Ele, água, las águas. Olha a mudança que você vai ver. Vou colocar aqui cursor para você ver. Ele, que é o artigo masculino, diante da palavra água, que é uma palavra feminina. No singular. Aí no plural, você já tem a forma feminina do artigo. Las. Aí você pergunta, mas professor, por que eu não vou colocar então o masculino? Gente, eu avisei para vocês e comentei. A regra, ela não muda o gênero da palavra. A palavra continua sendo feminina. Só vai colocar essa regra para evitar esse processo cacofônico. Então você volta para o artigo feminino no plural, las. Fica las águas. Olha o segundo exemplo. El alma. A palavra é alma. É feminina. Você usa o artigo masculino ele. Já no plural, você volta para o artigo feminino plural, las almas. Helada madrina, helada madrina. A palavra hada, ela é uma palavrinha muito conhecida. A gente conta histórias e contos de fadas, que é a palavra hada, fada madrinha. Então é helada madrina, las hadas madrinas. Elatia, como eu havia falado, professor, o nome da palavra machado. Olha aqui, atia. El atia, las atia. O machado e os machados, porque no português elas vão mudar de gênero. As palavras heterogenéricas. E a palavra alma, que eu estou usando o artigo indefinido continua para artigo, e unas almas. Então você tem aqui a primeira regra de eufonia. Deu para entender, professor? Show de bola, Lessa. Aí vamos lá para... Já é passando aqui. Vamos lá para a segunda regra. A segunda regra, gente, já sai da questão do artigo e vai para a conjunção. Mas, professor, que tipo de conjunção nós iremos trabalhar? As conjunções chamadas de copulativas. E no português, fazendo essa tradução, são as aditivas. Quais são as conjunções aditivas que nós conhecemos? O i, gente, que é o que nós vamos trabalhar. A questão da conjunção copulativa i, que no espanhol é o y, ela vai ter que ser substituída pelo e, que no espanhol você pronuncia e. Como é que eu vou substituir o ie, que é a letra y em espanhol se chama ie, pela letra e? Quando uma palavra vier iniciada por i ou por hi. Para que nós vamos fazer essa regrinha? Para evitar um choque vocálico e não pronunciar como se fossem nomes compostos. Então, nós temos aqui, na maioria das palavras eu vou usar o ie, que é o y. E em algumas que se iniciam por i ou hi, nós escreveremos e. Aí vem a exceção. Qual é a exceção? São as palavras que iniciam com HIA, HIE e HIO, ou em interrogações ou exclamações. Quando você tem palavras que iniciam por HIA, HIE e HIO, aqui você vai gerar um ditongo. Um ditongo crescente aqui, uma semivogal mais uma vogal, uma semivogal mais uma vogal, uma semivogal mais uma vogal. Você não vai poder separar essas palavras, essa sílaba aqui, é só uma sílaba. E em interrogações, frases interrogativas e frases exclamativas, você não precisa usar. Então, nós temos aqui a regrinha. Diante de I ou HI, você escreve E. Nas demais, o IE.
Só que se a palavra iniciar por HIA, HIE e HIO, você vai escrever o Q. Não escreve o E. Vamos lá para os exemplos. Maria e Isabel, olha aqui com I. Bello e inteligente, começa com I. Padre e hijo. Aí você tem as formas aqui, Isabel e Maria, com IE, inicia-se por M. Inteligente e velho, se inicia com la V. E hijo e padre. O professor não colocou nenhum exemplo com IE ou com IA. Escreva aqui a palavra, pessoal, ditongo, em espanhol, e hiato. Hiato é uma palavra que se inicia por H e A. E ditongo, você vai ter que escrever, por exemplo, na primeira parte, ditongo e hiato. Encontre ditongo e hiato nas orações. Você vai escrever o IE. Então, por exemplo, água e hielo. Água e gelo. Palavra água, hielo é H-I-E. Você escreve a letra IE. Show de bola, meu amigo. Deu para entender aí, professor, a segunda regra? Didática dessa, meu amigo, o cabo entende nem Vamos que ele não lá queira. para a terceira regra e última regra de eufonia. É a mais simples de todas. Continua com a conjunção. Só que ao invés de ser uma conjunção copulativa, vai ser uma conjunção disjuntiva, que significa alternativa. Qual é a conjunção alternativa que nós mais usamos? O ou no português. Ou, reticências, ou. No espanhol, o ou é repulsionado pelo o ou pelo u. O o você vai escrever diante da maioria das palavras ou diante da minoria? Você vai escrever diante da maioria. O u você escreve diante de alguns termos. Quais são os termos? O que se iniciam por o ou o HO. Então essa é mais fácil. Mais uma vez, por que os espanhóis utilizam essas regras? Para evitar um choque vocálico que ocorre se você for pronunciar com a palavra repetida. O som vai se repetir. Então pode gerar nomes compostos através disso. Então você usa o O para a maioria das palavras e o U para certas palavras. Quais são as palavras? As que iniciam por O ou HO. Aí nós vamos aqui para os exemplos. Gabriel, o Omar, belga, o holandês, siete, o ocho. Omar ou Gabriel, holandês ou belga, ocho ou siete. Então você vê que na maioria dos termos você vai encontrar a letra O, que no espanhol é chamado de O. E em termos restritos, que iniciam por O ou HO, você utiliza o termo U. Fechamos aqui as regras de eufonia. Vamos lá ver se você consegue fazer algumas atividades. Olha aí, vestibular da UES de 2016. Essa questão, ela tinha um texto, só que o texto ficou muito longo, então eu apenas coloquei a questão. Além do mais, você não precisava ler o texto para você fazer a questão. Isso a UES gosta muito de fazer, viu? A UES coloca textos longos, mas tem questões, principalmente as relacionadas com gramática, que você não precisa ler o texto para responder. Ele só vai usar como um referencial para tirar uma frase para você analisar essa frase. No caso aqui, a expressão correta está. Ele vai pedir a expressão correta. Professor, como é que eu vou saber? Aqui você vai trabalhar qual regra de eufonia? A primeira ou a segunda ou a terceira? Nós vamos trabalhar a primeira regra. Como é que você sabe, professor? Pelo uso dos artigos, gente. Eu tenho o artigo masculino e o artigo feminino. Qual dessas questões aqui vai ser a questão correta? El harina blanca, la hada madrina, el hacha filosa, la arte rupestre. E aí, pessoal? Vamos lá. Vamos para a letra A. Harina blanca. El harina blanca. Será la harina ou el harina? A sílaba tônica é o A ou o RI? Harina. A sílaba tônica é o RI. Então, você não faz para a letra A. A letra A está falsa. A letra B. Hada. Hada madrina. Nós vimos no exemplo que hada madrina está errado. Você não vai usar o lá, você vai usar o ele. É ele, hada madrina. A letra C. Hacha.
Olha aí, hacha filosa, machado afiado. Ele, hacha filosa. A resposta certa, professor, de novo, a letra C. E olha que não foi escolhido só letra C não, viu, gente? É aleatório. E la arte, a sílaba tônica é A, então você não pode usar o lá, você vai usar o ele. Tem certeza, professor, que não é o T, a sílaba tônica é arte ou é arte? Ar é a sílaba tônica, então você usa o ele. Então a resposta certa é a letra C para essa questão da UES de 2006 sobre regra de eufonia. Deu para entender, pessoal, essa questão? Eu acho que deu para você entender, principalmente com relacionado à primeira regra de eufonia. Cuidado que a UES gosta muito de cobrar essa primeira regra. Ela foca muito nessa primeira regra porque ela é mais ampla, é um pouco mais complexa. Vamos lá para outra questão da UES de 2010. Essa aqui já vai mudar a regra, não é mais a primeira. Nós vamos para a segunda regra de eufonia. Do que trata a segunda regra de eufonia? A segunda regra de eufonia vai tratar sobre as conjunções copulativas, ye ou e. São as conjunções aditivas. E olha o que é que pede a questão. Em la expressão bromas e ironias, bromas é brincadeiras, professor. Brincadeiras e ironias, há uma regra de eufonia. Aqui você vai encontrar uma regra de eufonia, porque você tem uma palavra iniciada por i. Então, você vai usar a conjunção copulativa e. Segundo a mesma regra e suas exceções, olha como ele deixa bem claro a questão. De acordo com a regra e as suas exceções, o correto está em. Quais são as exceções, professor? Você se lembra? As exceções dessa regra de eufonia são palavras iniciadas por HIA, HIE e HIO ou em frases interrogativas e exclamativas. Você não precisa aplicar essa regra. Olha o exemplo que eu coloquei. Não está escrito, mas eu coloquei ditongos e hiatos. Está correto, pessoal? Sim, está correto, pessoal. Por quê? Porque aqui você tem a palavra hiato. A palavra hiato é composta por um ditongo crescente. IA. Separa bem aqui. Não sei se vai passar no vídeo, mas está aqui. Separa no A. Então, você tem o ditongo. Então, não vai ocorrer. Aí, professor Helder, o aluno pergunta, mas por que não ocorre? Porque a vogal mais alta, forte vai ser o A, não vai ser o I. Então, como é algo fonético, você vai pronunciar I-A-tos. Então, o mais forte vai ser o A, não o I. E aqui você tem uma semivogal e aqui uma vogal. Resposta errada, letra A. Será que será de novo a letra C? Vamos lá. Vamos ver. Francês e italiano. E aí, tá correto, gente? Francês e italiano? Será que tá correto? Vamos lá. A palavra italiano, qual é a regra? Você vai usar a letra E diante de palavras iniciadas por I ou HI. E você está usando o IE. Então, tá errado. Presta atenção. Vamos para a letra B de bucéfalo. Tá falso. O bucéfalo não deu certo dessa vez. Vamos para a letra C. Oro e hierro. A palavra letra C está certa ou errada? A palavra IHIE, que é a palavra hierro, ela segue a regra de exceção do HIA. Então, você poderia usar o I. Então, aqui está errado. Olha aí. Vamos lá. E professores e estudantes. Está errado? Tá também. Está errado aqui também. Por quê? Porque a regra de eufonia diz que diante de palavras iniciadas por I ou HI, você usa o E. Aqui é E. A resposta certa é a letra A. Nós passamos logo correndo. Ditongo e hiato. Por quê? Porque você tem aqui a letra IE. E como é um ditongo, você usa a letra Y. Deu para entender, pessoal, nessa questão? Cuidado para não confundir. Principalmente essa regra, professor, são as exceções. É a casca de banana. É a casca de banana que a UES coloca. Quando ela afirma cuidado com as suas exceções, aí você tem que prestar atenção aqui. Quais eram as exceções? Se as palavras iniciarem com HIA, HIE e HIO, você continua usando o IE tranquilamente, ou Y, como os espanhóis chamam também. No mais, você usa o E diante de palavras com I ou HI.
A palavra estudiantes não começa nem com I, nem com HI. Fechando essa segunda parte com espanhol no canal do tio Helder Carneiro. E no canal do professor Lessa. Vamos lá, Helder. Vamos lá, Lessa. Ainda tem mais Ainda uma. tem mais uma, olha aí. Gente, coisa boa. Eu não tinha me ligado que eram 3 questões. Mas vamos lá na UES também de 2010. Olha aí que no mesmo vestibular caíram 2 questões de regra de eufonia. Dos substantivos femeninos, de los sustantivos femeninos abajo, uno de ellos se usa obligatoriamente con el artículo definido masculino. Apúntalo. Dos substantivos femininos abaixo, um deles vai usar obrigatoriamente o artigo definido masculino. Qual é? Marque, aponte. Amapola. Amapola é uma planta, papola em espanhol. A amapola você vai usar la amapola ou el amapola? A amapola, a sílaba tônica é o ma. Não, peraí. Amapola, po, é o po. Então, você tem que usar o lá aqui. Você não usa o ele. Uso ele. Então, a palavra Ángela. A palavra Ángela é um nome feminino. A regra é aplicada diante de nome feminino? Não é aplicada. Você usa o lá aqui também. Olha aqui a palavra Ada. É obrigatório usar o artigo masculino diante de Ada? Sim, professor. Porque é uma palavra que inicia por HA e a sílaba tônica é HA. Mas se você não tiver dúvida e quiser conferir a última palavra Arina, já foi dita até aqui. Isso. A sílaba tônica é o ri. Então é uma palavra gravioliana no espanhol, que no português é uma paroxítona. Resposta certa fica de novo a letra C. C de cascavel. De cascavel. É cachorro ou é cobra? Cobra, pessoal. Meu amigo, com essas dicas, viu, Lessa, fica bem mais fácil. Então, resposta certa, letra C. Campeões do vestibular.